Olá, eu sou a Islane Bicalho e mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui e poder passar para vocês um conteúdo falando sobre saúde emocional. Lembra que nós lançamos uma série falando sobre a sintonia do inconsciente. E hoje, nesta série, Sintonia do Inconsciente, vamos falar sobre a insegurança. Você é uma pessoa insegura? Quantas vezes você já se sentiu insegura na vida? Só que antes disso, gente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque aí você se inscrevendo, compartilhando, outras pessoas vão ter acesso. E na descrição aqui do vídeo eu estou deixando o meu link do Instagram e do Face. Entre lá nas páginas, conhecem as páginas, curtam lá os vídeos também, ok? E desde já, muito obrigada. Então, bora lá falar sobre insegurança. Nós vamos abordar o que é, os sintomas e o que pode ser de ajuda, certinho? O que é insegurança? Uma pessoa insegura, ela vive com excessos de medos cumulativos. Nós falamos muito sobre o inconsciente em todos os vídeos, né? Nessa série também de vídeos falando de sintonia do inconsciente, é isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre o inconsciente. Então, se vocês desejarem voltar no vídeo falando sobre desvendando o incrível inconsciente, vai fazer muito mais sentido para você o que você vai ouvir aqui, porque você vai conhecer como o inconsciente ele funciona, certinho? Então, uma pessoa insegura, ela tem a sensação constante de ameaça. Ela está desprovida de tanto mentalmente quanto do ambiente. É como se ela não se sentisse protegida. Ela está em constante ataques da mente dela, das situações. Então, ela não consegue relaxar, por assim dizer. Lembra de uma cadeia de um sentimento alimentando o outro? É mais ou menos assim. A pessoa, por exemplo, vamos pegar um episódio, ela tá se candidatando para uma vaga de emprego. Aí ela vai lá, se candidata, mas aí quais são as mensagens que vai vir? Será que vai dar certo? Gente, desculpa por barulhos externos, né? A gente não controla isso, né? Um cachorro que late, um carro que passa, né? Mas eu espero que vocês consigam aí se concentrar no vídeo, ok? Então, o que acontece? É como se fosse uma cadeia, um ciclo de um sentimento alimentando o outro. Então, a pessoa se sente, ela sente medo, vem insegurança, vem ansiedade. Muitas das vezes, também isso alimenta a procrastinação. Se ela tem que fazer algo, ela procrastina o máximo. E quando, por exemplo, eu estava citando aqui, né, da pessoa se candidatando a uma vaga de emprego, ela vai ficar tão insegura, gente, tão insegura, que ela vai. Lembra daquela música de Legião Urbana? Será? Ela vai criar monstros de acordo com a imaginação dela. Eu até separei essa música aqui porque é interessante. A letra dela tem tudo a ver com o que a gente está falando: insegurança. Depois acessem lá. Será de Legião Urbana. Lá fala assim, ó, será se é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que isso é em vão? Será que a gente vai conseguir vencer? Então imagina, né? Eu falei de uma cena de uma pessoa se candidatando, né, a uma vaga. E aí ela fica naqueles eternos será, nossa, e se isso acontecer, como que vai ser, né? E aí pensamentos negativos começam a permear a cabeça dessa pessoa. Imagina, gente, a pressão que essa pessoa sente, né? Lá na música, ele fala assim, ó, nós nos perderemos entre monstros da nossa própria criação, é da imaginação. Aqueles eternos será, se, talvez nunca vão acontecer, mas a pessoa insegura, ela se sente assim, é assim que acontece. E ainda ele fala assim, ó, serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. A pessoa sofre insônia, ela fica tão ansiosa, porque lembra que um sentimento alimenta o outro.
gerando um novo sentimento, né? Medo, insegurança, ansiedade, a pessoa não relaxa, não consegue dormir, e aí os pensamentos, aquele tumulto na mente, né? Aquela torrente de pensamentos ali presente, a pessoa não consegue relaxar, ela fica tensa, né? E mais à frente na música, ele fala até assim, ó, brigar pra quê? Na mente, né? Se é sem querer, não é? A pessoa, ela não tem controle, por assim dizer. Vem esses sentimentos. Aí ele pergunta assim, ó, quem é que vai nos proteger? Por quê? Porque a pessoa está se sentindo ameaçada. Quem é que vai proteger ela? Como é que ela vai brigar com esses pensamentos? Aquietar eles, né? Ela não tem controle sobre isso. Ok? Agora, por que que isso acontece? Gente, é muito comum a gente ver aqui na internet artigos, vídeos falando sobre insegurança. E as pessoas continuam inseguras. Mas se tem tanta matéria, tem tantos vídeos, por que que as pessoas, mesmo assistindo esses vídeos, essas matérias, elas continuam inseguras? Vou ilustrar para vocês. Imaginem uma planta. Você tem uma planta, uma erva daninha no seu terreno. Você não quer ela mais ali, você não quer a insegurança mais ali. Então você vai lá e corta ela. Mas e a raiz? A raiz ficou. Então, mais cedo ou mais tarde, qualquer gatilho, qualquer circunstância que essa pessoa se sinta ameaçada, esse vai despertar um gatilho, aí vai vir todos os sentimentos da cadeia que nós falamos, do ciclo, um sentimento alimentando o outro. Né? A insegurança, ela está associada a esses outros sentimentos. Então, como cortar a raiz do problema? Para cortar a raiz do problema, a gente tem que ir lá na raiz do problema. E onde está a raiz do problema? No inconsciente. Lembra do que nós falamos, o inconsciente é a somatória de tudo que você já viveu. Então, vamos fazer uma viagem lá no inconsciente. Olha se você consegue se identificar. Como que foi a sua infância? Os primeiros anos da sua vida? Qual que foi o ambiente que você viveu? Era um ambiente seguro? Estável? Sólido? Como que era com os seus pais? Aquelas pessoas, né, os seus tutores, os seus cuidadores, quem cuidou de você? Como que era o ambiente? O que você ouviu? Quais foram as mensagens que te passaram? Gente, criança, ela não tem filtro, ela só absorve. E muitas das vezes o adulto, ele faz brincadeiras com as crianças que elas choram. E esse choro de dor dela, de insegurança, não é só manha, não é bobeira. Mensagens são passadas. Então, muito cuidado com o que você fala com a criança. Tem muita gente que acha divertido, por exemplo, falar, sua mãe vai embora. Às vezes a mãe foi fazer compra, sua mãe nunca mais vai voltar. Só para ver a criança chorando e aí depois brincar com ela, eu tô brincando, não vai acontecer. Qual que é a mensagem que ficou ali? Ela simplesmente absorveu. Criança não gravem, criança não tem filtro. Ela só absorve. Então, quantas mensagens que foram passadas para você na infância de insegurança, de medo, onde você se sentiu acuada, sozinha, desprotegida. Sabe por que isso é importante? Porque o inconsciente, ele grava, ele registra 400% de tudo, ele generaliza tudo. Então, essa mensagem vai generalizar para a vida. Você não se lembra disso, e se você se lembra, você vai, ó, gente, bobeira, né? Chorei naquela época. Mas para a criança, lembra que ele é atemporal e a criança fica congelada, não importa se é passado ou se foi ontem ou se é hoje, ele congela. Então, o que você passou ficou congelado. Aquele sentimento daquela criança simplesmente ficou congelado dentro de você e generaliza isso para a vida.
Então, toda vez que você passa por uma circunstância onde você não se sente segura, vai gerar todos os outros, lembra da cadeia do ciclo, já falamos mais de uma vez aqui, vai gerar todos os outros sentimentos. Faz sentido para você? Você se identificou? Volta lá na sua história. Qual foi a sua história? Como que era na escola? Como que era com os coleguinhas? Como que era dentro de casa? Quais foram as mensagens que passaram para você e que hoje, como é a somatória, você é a somatória de tudo que você viveu, mesmo que você não se lembre? Faz sentido? Tudo que você viveu, todas as somatórias de medo, de insegurança, de solidão, tudo aí registrado e refletindo, sintonizando em quem você é hoje. Caíram fichas aí? Se identificaram? Deixe aqui nos comentários. Fale se você se identificou, fale em que aspectos você se identificou. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de ler, de responder, ok? Vamos lá, né? Falamos aí do que é, dos sintomas, como a pessoa se sente, da raiz, né, do problema. Não basta a gente combater um sintoma sem combater a raiz dele, né? Porque mais cedo ou mais tarde, gatilhos vão trazer aquilo à tona, né? Então, o que pode ser de ajuda? Pois é, TRG, terapia de reprocessamento generativo. Como assim, Sloane? Como que a TRG pode ajudar? A TRG trabalha justamente essa área. Nós voltamos nessas memórias, nós acessamos essas memórias. Como o inconsciente ele usa de empilhamento, quanto maior a dor, nós estamos falando de insegurança, então quanto maior a insegurança vai estar lá no topo, ele traz à tona durante a sessão terapêutica, nós acessamos essa memória, esse registro que ficou ali, perpetuado ali, esse registro de medo, de insegurança, e reestruturamos essa memória, criando assim um novo caminho neural. Se nós voltamos e reestruturamos isso, você arrancou a raiz. Você tirou aquela memória, você amadureceu, você cresceu. Não é mais a criança congelada. Se você desenvolveu, cresceu, reestruturou, é como voltar num arquivo corrompido, tirar o vírus, reestruturar ele, ele volta a funcionar. Faz sentido? É exatamente assim que a gente faz nas terapias, nas sessões. Então, se interrompeu esse ciclo, foi lá na raiz, dissolveu aquilo ali, não tem mais uma montanha de insegurança, a gente dissolveu, transformou em pedra, pulverizou, sumiu, né? Então, isso não vai generalizar para a sua vida, não mais vai ter gatilhos, você não mais vai sintonizar circunstâncias onde você vai se sentir assim. Que legal, que liberdade, não é mesmo? Imagina você nas rédeas dos seus sentimentos, você podendo controlar quem você é sem traves emocional, porque a insegurança é uma trave emocional. Que perspectiva maravilhosa, não é isso mesmo? Gente, para finalizar, o vídeo já até ficou um pouquinho longo. Olha, eu até fiz um post de uma foto onde eu coloquei a seguinte mensagem: tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. O que isso tem a ver com a insegurança? Lembra da música? O será, se, né? Os monstros criados, imaginação, né? Que o inseguro automaticamente ele faz isso. Lembra que o inconsciente ele trabalha com sintonia. Então tudo que você sintonia volta para você. Tudo que você pensa é como uma cadeia. Você pensou, você sentiu, isso volta, né? Lembra da ilustração que eu já citei, né? Você está num ambiente onde todo mundo está alegre, você vai ficar alegre. Então, os sentimentos, eles têm uma sintonia. Tudo que sai de você volta para você. Por que isso é importante? Só para ilustrar, lembra daquelas bolinhas de gel que você coloca na água? Ela tem um nome em inglês difícil lá, não sei se é Orbis, é alguma coisa assim. E aí ela expande. Assim, olha, era algo pequeno, você colocou na água, expande. Ou seja, a insegurança começa com pequenos pensamentos,
Pensamentos é que geram sentimentos, ó. Pensamentos geram sentimentos. Então, se você deixa essas bolinhas expandir, se você foca, elas vão expandir, elas vão ficar grandes dentro de você. E aí, o ciclo que a gente falou de todos os outros sentimentos, né? Ansiedade, e todos os outros, né? Insônia, tudo mais vai ser alimentado, vai expandir. Então, ó, tudo que você foca, expande. Então, vamos ir lá na raiz, combater aí essas mensagens que ficaram aí de insegurança, para que você possa focar coisas assertivas, positivas, que vai dar certo. Você vai sintonizar isso, e uma vez que não tem raiz, não tem problema, e aí você fica livre nas rédeas dos seus sentimentos, ok? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!